Bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente te mostra como se atualizar em cardiologia, mesmo tendo pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers, e hoje a gente vai discutir um tema bem importante. IAM com Supra, eu devo trombolizar ou eu devo encaminhar para um serviço que tenha disponibilidade de CAT 24 horas? Essa e outras dúvidas a gente vai discutir hoje aqui com você. Vamos lá. Antes de começar o podcast propriamente dito, eu tenho que perguntar se você já está dentro da comunidade Cardio Papers. Por quê? Porque as dúvidas que a gente vai responder hoje no podcast, eu tirei todas lá da comunidade Cardio Papers. Eduardo, já estou lá, já estou acompanhando, top, já sei tudo o que acontece, top. Segura aí um pouquinho que eu vou explicar para quem não está ainda. Se você não está na comunidade Cardio Papers ainda, se você nem ouviu falar o que é a comunidade Cardio Papers, deixa eu te explicar aqui um minutinho o que é. Durante muitos anos, né, a gente ficou tirando dúvidas, milhares de dúvidas dos nossos alunos na nossa plataforma de cursos. A gente já teve mais de 35 mil alunos aí nos últimos anos e a gente respondeu a mais de 10 mil dúvidas dos alunos. Qual era a grande questão? Muita dúvida boa, mas que a gente estava respondendo para uma pessoa só, que era a pessoa que fazia a pergunta. E a gente começou a pensar, putz, e se a gente conseguisse colocar um local específico onde as pessoas pudessem perguntar, né, qualquer dúvida ali relacionada à cardiologia para a gente. E essa resposta não se perdesse no tempo, porque se a gente responde alguém ali no stories do Instagram da vida, todo mundo pode ver a resposta, mas depois de 24 horas aquele stories vence, né? Ele sai do ar e acabou, né? Ficou uma coisa muito perdida ali no tempo. E se a gente conseguisse, né, catalogar tudo ali, as pessoas, eu queria ver o que é que tem aqui, o que é que o Cardio Paper já falou sobre heparina no infarto, você pudesse procurar e aparecesse lá várias respostas da gente, várias discussões de caso e tal. Daí veio a ideia da comunidade Cardio Papers. A comunidade Cardio Papers é um local 100% gratuito, você não tem que pagar um único centavo. Ela é exclusiva para médicos e lá você pode colocar dúvidas de casos clínicos seus, inclusive colocar a imagem de eletro, de eco, de CAT, que você ficou em dúvida, né? E a nossa equipe de tutores vai te ajudar. Você pode ver casos clínicos exclusivos do Cardio Papers, né? Se você acompanha a gente no Instagram, se acompanha aqui nos podcasts, todo canto a gente está discutindo casos, mas lá vai ter casos específicos que só tem na comunidade. Você pode ver os principais conteúdos do Cardio Papers que estão sendo publicados no dia a dia, nas diferentes redes sociais. É muito canto para você acompanhar a gente. É podcast, é Instagram, site Cardio Papers, YouTube, enfim. Então a gente faz meio que uma curadoria. O que é que saiu de mais importante do Cardio Papers naquele dia, a gente coloca lá na comunidade. E você vai ter também contato com milhares e milhares de médicos interessados em cardiologia. Não só cardiologistas, mas clínicos gerais, geriatras, anestesistas e assim por diante. Não estou na comunidade ainda, Eduardo. Como é que eu faço para entrar? Acesse o link que aparece aqui na descrição do episódio, né? Tem um texto embaixo do vídeo ou do podcast, de onde você estiver vendo, e vai estar lá o link para a comunidade. Mais uma vez, é 100% gratuito, você faz a inscrição ali em menos de um minuto. E aí, o que é que a gente fez hoje? Eu separei aqui algumas dúvidas, né? Casos clínicos, colocações que os nossos usuários lá da comunidade colocaram, e trouxe aqui para compartilhar com vocês, certo? Primeira dúvida que a gente vai responder hoje. IAM com Supra, eu devo trombolizar ou eu devo encaminhar para um serviço que tenha CAT 24 horas? Obviamente, supondo que eu estou num lugar que não tem CAT 24 horas. Então, isso aqui foi uma dúvida que nosso seguidor Tadeu colocou lá na comunidade. Ele colocou o seguinte, resumindo, né, a dúvida. Moro no interior, né, então não temos aqui serviços com disponibilidade de hemodinâmica e tal, e é muito comum chegarem pacientes que já têm quadro, né, de infarto com 4 ou 5 horas de evolução, infarto com supra, né? A maioria dos serviços só vai ter trombolítico mesmo, e aí nesse caso, como é que é a decisão em relação a trombolizar o paciente ou encaminhá-lo para um serviço que tem, né, hemodinâmica 24 horas? Dei uma resumida aqui porque a dúvida era maior do que essa. Então vamos lá, eu estou com um paciente, normalmente a gente usa a regra dos 120 minutos, né, Tadeu? Lembrando, 120 minutos é o quê? Chegou o paciente para mim agora, eu reconheci o infarto com supra dele agora, nesse momento. Está dado o diagnóstico agora. Estou gravando esse podcast aqui, são 10h18 da manhã. Então, digamos que eu dei o diagnóstico do paciente de infarto com supra, vi lá o eletro e tal, fiz o atendimento inicial 10h19, já trocou. 10h19 da manhã. Digamos que esse paciente, obviamente, não tenha nenhuma contraindicação a trombolítico. Porque se ele tiver alguma contraindicação absoluta a trombolítico, né? Complicou. Teve um AVC hemorrágico 2 meses atrás. Não vai dar para trombolizar. A única alternativa que eu tenho é transferir ele para um centro que tenha hemodinâmica 24 horas. Não, ele não tem contraindicação. Eu estou num serviço primário, não tem CAT e tal.
E estou agora com esse paciente com infarto com supra, que eu acabei de diagnosticar nesse segundo, e que ele já tem um quadro clínico de 5 horas de evolução. E aí, eu trombolizo o paciente ou eu transfiro esse paciente para outro serviço? E aí, a grande dúvida que eu tenho que perguntar é: se eu considerar mandar esse paciente para um serviço que tenha CAT 24 horas, entre eu ter dado o diagnóstico do paciente e ele estar abrindo a artéria lá no outro serviço, não é ele ter chegado no outro serviço, não é ele chegar na sala de hemodinâmica, não, é ele estar no outro serviço, dentro da sala de hemodinâmica, teoricamente com a corda guia lá do CAT transpassando a lesão para abrir a lesão. Isso vai demorar mais do que 2 horas, 120 minutos ou não. É isso. Se demorar menos do que 120 minutos, eu transfiro o paciente. Se for demorar mais do que 120 minutos, a tendência é que eu trombolize esse paciente, né, no serviço primário, onde eu estou, que não tem CAT 24 horas. É simples assim. Nessa questão aqui de Tadeu, o que me pareceu muito foi a dúvida entre os 120 minutos e o tempo de apresentação do infarto, né? Que ele falou, olha, é muito comum o diagnóstico só ser dado quando o paciente já tem 4 ou 5 horas de quadro clínico. Isso não interfere tanto, Tadeu, certo? Lógico, a gente sabe que muitas vezes o paciente demora a ter o diagnóstico de infarto, muitas vezes esse paciente demora a se tocar que ele está acontecendo alguma coisa errada e que ele tem que ir para o hospital. Então, às vezes, ele fica em casa pensando que aquilo é só um refluxo, alguma coisa do tipo, só procura o hospital horas depois. Às vezes, o paciente até procura precocemente o hospital, mas por uma série de questões logísticas, ele fica lá na fila, né, de ficha, etc. O pessoal não encaminha esse paciente direto para a sala de emergência. Quando ele é atendido, ele já ficou 2 horas lá do lado de fora da emergência. Ah, não deveria acontecer isso. Não deveria, mas acontece. Então, o tempo de surgimento dos sintomas, quanto mais precoce for o diagnóstico do infarto, quanto mais precoce for a terapia de reperfusão, melhor para o paciente. Mas tem coisas que a gente não tem controle. Então, eu estou lá na sala de emergência, eu acabei de ver esse paciente com dor torácica, rapidamente fiz o eletro, fiz o curso de eletrocardiopapers, então tenho total segurança de diagnosticar o infarto com supra. Diagnostiquei, imagem de espelho, tudo bonitinho, certeza que é um infarto com supra, acabei de dar o diagnóstico desse paciente agora, né? Quando ele chegou para mim, rapidamente eu resolvi a parada. Mas esse paciente já está com 6 horas de sintomas. Eu não tenho muito o que fazer em relação a essas 6 horas que passaram. O que eu tenho que pensar é, o que é que eu tenho controle? De agora, do momento zero que eu dei o diagnóstico de infarto, para frente, o que é que eu vou fazer? Eu vou trombolizar ou vou transferir? Aí é que eu vou pensar nos 120 minutos. Os 120 minutos não é quando começou os sintomas do paciente. Os 120 minutos é a partir do momento do diagnóstico do infarto com supra, né, pelo eletro, juntando com o quadro clínico, esse é o minuto zero. Do minuto zero até estar abrindo a artéria na hemodinâmica, vai demorar mais do que 120 minutos? Essa é a grande dúvida. Então, digamos que eu estou numa cidade, né, no interior de Pernambuco, e o centro que tem com hemodinâmica 24 horas fica a, sei lá, vou dar uma distância aqui, 200 quilômetros de distância, que normalmente demora, com trânsito, etc, demora, sei lá, 3 horas para percorrer essa distância. Exemplo fictício. Nem fiz os cálculos muito bem aqui para ver se isso é muito factível, mas digamos que seja 3 horas com trânsito, via de regra. Bom, veja, se eu der o diagnóstico agora, se eu já sei que normalmente quando eu mando a ambulância para esse serviço demora 3 horas para chegar. 3 horas, obviamente, já passou dos 120 minutos. E veja, 3 horas de trânsito. Eu ainda tenho que ligar no outro hospital, ver se tem vaga, regular a vaga. Isso varia de estado para estado. Aqui em Pernambuco é assim, você tem que regular a vaga, pedir uma vaga lá na central de leite e tal. O paciente tem que chegar e pronto. Isso aí, digamos que eu perdi 20 minutos nessa história. Depois, normalmente, 3 horas de trânsito. Já foi 3 horas e 20. E normalmente eu sei que, quando esse paciente chega no outro serviço, ele não chega e magicamente ele é teletransportado para a sala de hemodinâmica e já está com a artéria funcionando e tal. Não. Ele chega, tem que abrir ficha lá, o médico da emergência vai dar uma olhada. Se a sala de hemodinâmica estiver livre, ele vai ser transportado para a sala de hemodinâmica, mas demora alguns minutos. Quando chegar lá, vai ter que funcionar a artéria, né? Nisso vai perder mais 40 minutos, que seja. Então, era 3 horas e 20, já virou 4 horas. Ou seja, é no mínimo, tudo dando certo, eu vou demorar 4 horas para esse paciente estar lá no outro serviço abrindo a artéria. 4 horas é maior do que 120 minutos? É maior. Então, meu amigo, se esse paciente não tem contraindicação trombolítico, eu estou seguro que é infarto com supra, etc, eu vou trombolizar esse paciente no meu serviço. Eduardo, estou nessa mesma situação. Demoraria ali 4 horas para o paciente estar na hemodinâmica abrindo, mas o paciente teve um AVCH 2 meses atrás. É contraindicação absoluta trombolítico, paciência. Vai ter que ir para outro serviço. Ou esse paciente teve um AVCI 2 meses atrás, né? AVCH,
qualquer ABCH já entra como contraindicação absoluta. VCI nos últimos 3 meses, 4 meses e meio, depende da diretriz que você vai ver, é contraindicação absoluta também. O paciente teve um AVCI bem relevante 1 mês atrás, 2 meses atrás. É contraindicação absoluta também trobolítico. Paciência. Por mais que demore para chegar no outro serviço, é o que eu tenho para oferecer agora. Então, eu vou tratar com as outras coisas, tá? O tratamento clínico, né, do infarto com SUPRA por enquanto, mas não vou trobolizar, vou ter que transferir para outro serviço. Então, o resumo da ópera aqui é: esses 120 minutos não é em relação ao início dos sintomas, é em relação a quando você deu o diagnóstico do paciente. Último detalhe, que a gente tem que sempre lembrar, né, que a janela para você trombolizar o paciente é nas primeiras 12 horas do início dos sintomas. Então, se o paciente chegou com 18 horas do início dos sintomas, né? Aí ele já está na fase subaguda do infarto. Você vai ter que ver o eletro para ver se corrobora que está na fase subaguda. No curso de eletro a gente fala bastante isso. Às vezes o paciente diz que está tendo dor há 18 horas, mas quando você vai ver o eletro, claramente é um eletro de fase aguda ainda. Então provavelmente não são 18 horas de artéria aberta, né? Talvez ele estivesse subocluindo ali a artéria no começo. Tem vários macetes que a gente adentra melhor isso no curso de eletro, né? Mas passou essa janela de 12 horas, aí mais uma vez vai cair nessa parte de você mandar o paciente para hemodinâmica. Lembrando que a diretriz europeia fala que, mesmo passando 12 horas, até 48 horas de quadro clínico, a tendência é você mandar para CAT de todo jeito, né? Como uma estratégia ali, nível de recomendação 2A. Nas primeiras 12 horas, nível de recomendação 1, né? Indicação absoluta, mas entre 12 e 48 horas, a diretriz europeia ainda fala que a indicação 2A você mandar esse paciente com infarto com supra para hemodinâmica. Então, esse é o resumo da primeira dúvida. Aí só dizendo, né? Essa dúvida aqui que Tadeu mandou, teve várias respostas lá na comunidade e Humberto Grana, né, que é nosso colaborador, editor do site Cardio Papers atualmente, fez uma resposta super completa, basicamente resumindo isso aqui que eu falei, de forma bem detalhada, com gráficos e tal, dizendo a questão do surgimento dos sintomas, do diagnóstico do infarto com supra e tal. Então, assim, a gente fica muito orgulhoso de ter, né, uma pessoa que está com a dúvida ali, como era o caso do Tadeu aqui, colocou lá na comunidade e teve uma resposta ali, padrão Cardio Papers, super detalhada sobre essa dúvida especificamente do aluno, né? Do seguidor. Então, é isso que a gente quer na comunidade. Então, aquele caso você está em dúvida no consultório, que muitas vezes você não tem com quem discutir, muitas vezes você joga no grupo de zap ali dos amigos da cardio, etc. Mas muitas vezes fica aquela discussão, ninguém chega a conclusão nenhuma, né? Todo mundo fez formação no mesmo serviço, mas não tem ninguém ali que é especialista naquela área, né? Especialista em coronariopatia, como é o caso do Tom Berto, né? Que fez especialização de unidade coronariana lá no INCOR. Ou não tem alguém que é especialista em arritmia, como é o caso do Dr. Pedro Veronese, que é tutor da gente, e que é arritmologista e eletrofisiologista formado pelo INCOR, e assim por diante. Então, muitas vezes o pessoal está discutindo, né, cardiologistas gerais, tá, mas não tem alguém que é especialista naquele assunto especificamente. Na comunidade, você vai ter especialistas nos assuntos e que, de forma gratuita, vão estar respondendo as suas dúvidas. Segunda dúvida que a gente trouxe aqui da comunidade hoje. Cintila alterada e teste ergométrico normal. E aí, o que é que eu faço? Essa aqui foi uma dúvida de Carolina, que inclusive, ela tem a medalhinha aqui titulada pelo TEC, já foi provavelmente aluna da gente, passou no TEC. Lá na comunidade a gente faz essa distinção, né? Quem tem título TEC consegue ter um adesivozinho especial lá. E ela coloca aqui um caso clínico que ela se deparou, que era o seguinte: paciente de 32 anos, sexo masculino, já tinha tido uma nefrectomia prévia por complicações de estenose de junção, de ureter e tal. Sem grandes comorbidades, né, tal, mas tinha uma dor torácica atípica, né, dor que não convencia tanto, mas ficou em dúvida. Fez um teste ergométrico que veio com infra de 1 milímetro ascendente, eco normal, etc, tal. A pessoa que atendeu inicialmente esse paciente ficou com suspeita aí desse teste ergométrico, não se sentiu seguro, terminou pedindo a cintilo, e aí na cintilo, a imagem de perfusão veio normal, o paciente foi super bem, conseguiu fazer 18 metros, mas teve um infra de 3 milímetros ascendente. E aí, investigar esse paciente, não investigar e tal. E aí, lá na comunidade, o Dr. Fábio Machocola, né, que é um dos nossos tutores lá, fez uma resposta super completa, super detalhada do caso. Eu vou dar uma resumida aqui sobre os principais pontos desse caso, bem interessante. Então, primeira coisa, certo? Paciente que tinha uma dor atípica, 32 anos, apesar de ter a nefrectomia, pelo que a gente viu aqui, função renal normal, sem outras comorbidades. Dor atípica. Pedir um teste ergométrico. Teste ergométrico com infra de 1 milímetro ascendente. Isso é critério de positividade pelas diretrizes? Não é. Então, se a gente for ver lá as diretrizes, né? A diretriz está meio antiga já da SPC, de teste ergométrico, mas o que é que ela diz?
Você vai considerar critério de positividade se for um infra ascendente, se paciente com baixa probabilidade de pré-teste, que é o caso desse paciente, se tiver um infra maior ou igual a 2 milímetros, né? Aí tem lá o ponto certinho que você deve medir, etc. Ou se for maior ou igual a 1,5 milímetro num paciente com moderada a alta probabilidade de pré-teste. Então, de um jeito ou de outro, 1,5, 2, mesmo sem saber a probabilidade de pré-teste desse paciente, né? Sem ter calculado direitinho, 1 milímetro não seria critério de positividade. Primeira coisa, certo? E aí, teoricamente, você acabaria por aí o caso. Ok, mas é um fato. Pediram outro exame para o paciente. E aí pediram a cintilo com o teste ergométrico. A cintilo veio com perfusão normal. O paciente foi super bem. O paciente fez 18 metros de capacidade funcional. Né? Lembrando que acima de 10 metros é uma capacidade funcional boa. 18 metros realmente é nível de atleta ali. Mas o paciente teve um infra ascendente de 3 milímetros. Aí sim, 3 milímetros, quer seja o paciente de capacidade, probabilidade de pré-teste baixa, moderada, alta, seria considerado um critério de positividade pelo teste ergométrico. E aí, o que fazer? Né? Não é incomum acontecer isso, né? Você ter discordância entre métodos isquêmicos. E aí se vira nos 30, papai. O paciente aqui, 32 anos, tá, sei lá, fazendo crossfit da vida, uma atividade de alta intensidade, e você tem que colocar a liberação ou não para o paciente para ele fazer atividade física. De um lado, você ficar pedindo outros exames, tá? Pode ficar adicionando custo desnecessariamente ali, né, na condição do paciente. Do outro lado, se você, entre aspas, libera o paciente para atividade física e amanhã ele tem uma morte súbita, alguma coisa, tá lá seu nome no papel. E aí, como encarar isso? E o Dr. Fábio discutiu aqui de forma, né, como sempre, muito detalhada aqui, muito baseada em evidências, citando as diretrizes, o que considerar nesse caso. Mas aqui a gente tem duas visões, né, que a gente poderia adotar. A primeira visão é a seguinte: olha, o teste ergométrico inicial já não fechava o critério de positividade. O paciente já tinha provavelmente 32 anos do atípica, né, sexo masculino, sem fatores de risco. O paciente tinha baixa probabilidade de pré-teste. Então, por esse primeiro exame, já estaria resolvida a vida do paciente, acabou e está liberado. Ok. Mas, né? É o fato, você está com o segundo exame na mão. Você não pode rasgar simplesmente e dizer, não vou nem olhar para esse segundo exame. Tem que olhar, né? E aí, na hora que você vê, mais uma vez, o primeiro exame, o segundo exame não devia ter nem sido nem pedido. E aí, com 18 metros, com a capacidade funcional sensacional, o paciente fez perfusão normal na cintilo. E aí, você pode, mais uma vez, advogar completamente, dizendo, olha, eu já não estava, já para mim, já não deveria nem ter pedido o segundo teste. E ainda pedindo a perfusão veio normal, agora que eu estou tranquilo mesmo, o paciente está liberado de ponto final. Tá errado seguir essa tendência? Não, não tá. Você estaria bem respaldado, né, pela literatura, etc. E você classificaria esse segundo teste ergométrico como provavelmente um falso positivo e segue o jogo. Lembrando que a imagem da cintila de perfusão ela é mais específica e mais sensível para detectar isquemia do que o teste ergométrico. Então, isso aí deve ser um falso positivo, segue o jogo, está liberado para atividade física. Estaria respaldado isso pelas evidências, das diretrizes e tal? Estaria. Mas do outro lado, você teria uma visão mais conservadora, que é o seguinte, eu estaria liberando o paciente aqui para uma atividade física pesada, né? E claramente o paciente que faz 18 metros no teste ergométrico é um paciente que está, né, fazendo atividade física mais puxada. Mas, Eduardo, agora eu tô reticente aqui, velho, porque tudo bem, tem um primeiro teste ergométrico que era normal, tem um segundo, já que infraascendente de 1 milímetro não preenche critério de anormalidade. Tem uma cintilo com exercício físico para torar que veio normal. Mas eu tô preocupado, velho, agora, porque tem esse infra de 3 milímetros aí. O eco é normal, né? Citado aqui, ou seja, isso não é um infra que talvez seja de uma cardiopatia estrutural ou outra, tipo uma miocardiopatia hipertrófica, não, um eco estruturalmente normal. Eu tô preocupado com coronariopatia mesmo, velho, né? Apesar do paciente ter 32 anos, não ter fatores de risco, mas, enfim, existe coronariopatia precoce, aquela coisa toda. Eu tô com medo desse paciente ter uma morte súbita, alguma coisa sobrar para mim depois. O que é que as diretrizes dizem em relação a isso? Quando você está com a pulga atrás da orelha, lembrando que não é um paciente assintomático, é um paciente que tem uma dor atípica, é atípica, mas é sintomático e tal. O que é que as diretrizes dizem? Você está frente a um paciente com dor torácica, que você está com a pulga atrás da orelha, porque ele está tendo exames discordantes, teste ergométrico alterado e sentido normal, por exemplo. O que é que você pode fazer para esse tipo de paciente? Angiotomo é uma ótima opção para tirar essa dúvida de exames discordantes. Eduardo, mas aí, inclusive, Carolina falou aqui, eu fiquei com medo de pedir angiotomo para esse paciente porque ele tem história de nefrectomia. Mas veja, história de nefrectomia não é contraindicação angiotomo, né? Como é que está a creatinina desse paciente? A creatinina está normal. Eduardo, mas creatinina é um marcador, né, que altera tardiamente na doença renal crônica, etc. Concordo. Mas veja, clírice creatinina, digamos que esteja normal. Se não foi colocado, vou considerar que está normal. Clírice creatinina do paciente está normal, né? Paciente de 32 anos.
Não foi colocado aqui como é que era o biotipo do paciente, né? Porque a gente sabe que quanto mais magro o paciente, mais longilíneo, menor a quantidade de peso baixo, magrinho, né? O tórax sem muita aumento de diâmetro anteroposterior. Geralmente ali, com pouca radiação, com pouco contraste, você consegue fazer um angiotomo de boa qualidade. Já se for um paciente, por exemplo, não, a creatinina está já bem alterada, a creatinina de 2, 3, é um paciente obeso que a gente sabe que aumenta a quantidade de radiação, aumentando o peso, tem que aumentar a quantidade de contraste também injetado. Já é outro cenário, por exemplo, em relação ao angiotomo. A gente não tem esses dados aqui. Mas, via de regra, a gente consegue fazer angiotomo, né? Principalmente com os aparelhos mais modernos, muitas vezes poupando ali quantidade de contraste que é injetado e tal, né? Então, assim, de forma alguma é contraindicação absoluta, considerando que o paciente está com creatinina normal. Então, o angiotomo talvez seja uma boa opção aí para a gente tirar essa dúvida em relação a exames discordantes. Então, os dois caminhos são defensáveis. O primeiro exame está normal, não devia ter nem pedido o segundo, a cintilo veio com perfusão normal, vou liberar esse paciente, ponto final. Ok, me parece uma visão coerente. Mas do outro lado também me parece coerente. Olha, eu tô com medo, tô com o pulga atrás da orelha, paciente tem função renal normal, apesar da nefrectomia, tem exames discordantes, vai fazer atividade pesada, prefiro ficar mais tranquilo fazendo angiotomo e descartando completamente que tem coronariopatia. É totalmente entendível também essa visão. Acho que as duas podem ser respaldadas aí por diretrizes. Então, caso interessante da comunidade, resposta muito completa, Dr. Fábio Machocola. Machocoleta tá de parabéns, sempre com respostas muito completas aqui na comunidade. Para a gente é uma honra ter uma equipe de tutor tão afiada. Só um instantinho aqui para você que está aqui escutando nosso podcast. Só um aviso bem importante. Eu não sei se você já está ciente, mas a gente tem agora a comunidade Cardiopapers, né? Uma comunidade 100% gratuita e exclusiva para médicos. O que é a comunidade Cardiopapers, Eduardo? Por que eu deveria entrar nela se você ainda não está dentro? É o seguinte, a comunidade Cardiopapers, né? Ela funciona no aplicativo próprio, né? Parecido com o Facebook da vida. E lá você pode fazer várias coisas. Você pode colocar dúvidas de casos clínicos que você tenha. Estou no consultório com um caso mais difícil de coronariopatia ou de hipertensão resistente. Ou peguei um paciente no pronto-socorro que eu fiquei em dúvida qual era a conduta, um elétrico eu fiquei em dúvida, um eco, o que seja. Você pode colocar lá e a gente tem uma equipe de tutores especialista nos diversos temas ali, coronariopatia, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e assim por diante. E o nosso tutor vai te responder, vai dar a visão ali do caso, do Cardiopapers, o que é que as diretrizes falam sobre aquele caso, etc. Segunda coisa, você pode ver casos clínicos exclusivos da comunidade, que os nossos tutores colocam diariamente, segunda a sexta. Terceiro ponto, você vai ficar por dentro do que está rolando de mais importante no Cardiopapers. No Cardiopapers a gente tem podcast, vídeo de YouTube, publicação de site, publicação no Instagram, muita coisa para acompanhar ao mesmo tempo. Mas, lá na comunidade, a gente coloca o principal conteúdo que o Cardiopapers publicou naquele dia, nas diferentes redes sociais, a gente coloca lá na comunidade e você consegue ver, né, o creme de la creme, a coisa mais importante do Cardiopapers naquele dia lá na comunidade. E quarta coisa, você vai estar em contato com milhares de outros médicos interessados em cardiologia. Não só cardiologistas, né, mas geriatras, clínicos gerais, anestesistas e assim por diante. Tudo isso 100% gratuito. Eduardo, como é que eu faço para entrar na comunidade? Simples, se você está vendo o vídeo aqui pelo YouTube, está na descrição do vídeo, né? Você tem um vídeo do YouTube, embaixo dele tem um textozinho e tal. Clica aí que vai aparecer o link e você consegue acessar. Se você está escutando pelo podcast, a gente mais de 1 milhão de reproduções de podcast nos últimos 12 meses. Se você está escutando no podcast, aí no carro, alguma coisa do tipo, espera aí parar o carro aí no próximo sinal. E também na descrição do podcast você consegue. É o textozinho que tem embaixo do título do nome do podcast. Vai ter uma mensagem e vai ter aí também o link da comunidade para você clicar e entrar. Próxima dúvida. Pré-operatório e alteração de eletro. E aí, o que é que eu faço? Isso aqui foi Isadora, né, que é participante lá da comunidade que mandou. Paciente de 59 anos, previamente hipertenso, bem controlado, sem outros fatores de risco. Está em programação de fazer uma colestectomia assintomática do ponto de vista cardiovascular, com boa capacidade funcional. Mas, na hora que fez o eletro tem uma área eletricamente inativa em parede inferior. E aí, nesse caso, eu tenho que investigar a coronariopatia ou não? Essa dúvida, bem interessante, bem dúvida do dia, né? Muita gente respondeu lá da nossa equipe de tutores, o Dr. Iveson respondeu, o Dr. Fábio Machocola respondeu. E aí, resumo da ópera, né? Se a gente for ver do ponto de vista bem prático mesmo, né? Pelas diretrizes da SBC, paciente assintomático, com boa capacidade funcional, e se a gente fosse usar o score de Lee nessa paciente, né?
ela ganharia 1 ponto por intervenção intraabdominal, que é a colestectomia, e, pelo score de Lee, artigo original, a área eletricamente inativa já poderia considerar como equivalente à coronariopatia, esse paciente ganharia ponto também de coronariopatia. Ou seja, Eduardo, então tem que pedir cintilografia ou alguma coisa para esse paciente, certo? Não. A diretriz diz que se você tem um paciente que tem 2 pontos, né, do score de Lee, seria considerado como risco moderado ali, né, pela diretriz. E esse paciente vai para uma cirurgia não vascular arterial, que é o caso da colestectomia, e tem boa capacidade funcional, acabou. Não está indicado você pedir, por exemplo, prova isquêmica para esse paciente. Então, se a gente for assim, bem restrito, baseado em diretriz, acabou. Não vou pedir mais nada, vou pedir isso daqui para o paciente. O paciente não tem sintoma, não tem sopro, não tem nada. Não pediria nenhum eco e acabou, está liberado para cirurgia. Certo? Ok. Pela diretriz é isso. Mas a vida nem sempre é diretriz. Então, o Dr. Fábio comentou aqui na resposta, né? Mais uma vez, um dos nossos tutores da comunidade. E eu reitero, ratifico o que ele colocou, é o seguinte, muitas vezes a avaliação pré-operatória é uma oportunidade única que o paciente tem de estar lá frente a frente com o cardiologista, né? Quantos e quantos pacientes, sei lá, das centenas, milhares de avaliações pré-operatórias que eu fiz nos últimos anos, que perguntavam, olha, já foi no cardiologista alguma vez? Não, é a primeira vez. Várias vezes, às vezes pacientes já de 50, 60 anos, nunca passou no cardiologista, está passando ali a primeira vez. Muitas vezes nunca tinha feito um eletro, alguma coisa do tipo. E aí imagina, você está lá com o paciente, digamos que seja uma área inativa mesmo, que a gente sabe que a parede inferior, né, tem aquela questão, o paciente respira, uma respiração mais superficial, pode aparecer ali como se fosse uma onda Q patológica em D3, né? Aí o paciente respira fundo, aquilo ali some. Não vou dizer que é isso não, vou dizer que é uma área inativa clara, tá lá, onda Q patológica D2, D3 e AVF, não tem muita dúvida em relação a isso não. Então você vê um paciente de qual a idade mesmo? Deixa eu só ver aqui. 59 anos. Um paciente de 59 anos hipertenso que de fato tem uma área eletricamente inativa inferior. Isso é garantido que foi um infarto? Não. Tem outras causas de área eletricamente inativa que não infarto. Amiloidose, por exemplo, pode dar. Mas epidemiologicamente, o mais provável é que esse paciente tenha coronariopatia. Concorda? Epidemiologicamente, sim. Então, se eu estou frente a frente com um paciente que provavelmente tem uma coronariopatia e que até então estava não diagnosticada, né? O paciente só usa losartana, não está usando, por exemplo, estatina, né? Que é uma medicação bem importante a longo prazo na coronariopatia crônica e tal. Pô, tem que esmiuçar melhor esse caso, né? Não é um câncer, não é uma coisa que eu tenho que sair correndo para resolver amanhã, que eu posso perder time cirúrgico. Não, a colestectomia, provavelmente ali, uma colelitíase, aquela coisa, né? Paciente ambulatorial e tal. Ou seja, pode esperar um tempinho para fazer a cirurgia. Se eu consigo investigar esse paciente melhor, né? Se eu, por exemplo, peço um ecocardiograma, o ecocardiograma confirma que tem uma hipocinesia, cinesia inferior, né? Então, encaixou ali uma coisa com a outra. E corroborando que provavelmente esse paciente tem uma coronariopatia, etc, né? Não quer dizer que eu vou revascularizar esse paciente, é um paciente assintomático, provavelmente vai ficar em tratamento clínico. Mas, se a gente for lembrar, por exemplo, um exemplo simples, estatina, lá no estudo 4S, né, que foi publicado em 1994, diminui em 30% a mortalidade em paciente com coronariopatia crônica. Pô, é uma diferença bem relevante. Então, é um diagnóstico relevante de ser dado. Pode não mudar tanto a estratégia do perioperatório, já que é um paciente assintomático, com boa capacidade funcional, tal, provavelmente não vai mudar tanto a estratégia do perioperatório. Mas a longo prazo é um diagnóstico importante de ser dado, né? E tem medicações específicas aí que vão mudar o curso da vida do paciente. Então, apesar de pela diretriz você poder dizer, não vou pedir nada não, vou liberar o paciente e tal, a minha tendência nesse caso, a opinião pessoal, seria de pelo menos pedir um eco para esse paciente, certo? Então, ótima discussão, caso bem do dia a dia. Vamos para a próxima dúvida. Próxima dúvida. Essa aqui não é muito bem uma dúvida, não. Já ouviu falar no oxímetro de troponina, entre aspas? Aqui não foi uma dúvida propriamente dita, né? Quando a gente estava cobrindo o congresso do American College 2023, né, em março, muita gente acompanhando a cobertura do congresso, né? A gente teve picos de visualizações, foi a maior quantidade de visualização que a gente já teve em congresso até hoje. E aí Alexandre colocou lá, se eu não me engano foi no segundo dia do congresso, Alexandre Alves colocou lá na comunidade. Para mim, a maior novidade do American College 2023 foi esse troponinômetro, né? Brincando. Vamos ver como é que a coisa vai evoluir. Se não brincar, daqui a pouco a gente vai ter até troponina medida pelo celular e tal. Enfim, como é que é isso? Talvez você não tenha acompanhado essa parte específica aí do congresso, mas um dos trabalhos que foi mostrado lá no congresso do American College era um aparelho novo, que é colocado aqui, né, no punho do paciente,
meio grandezinho, né? Desse tamanho aqui, para quem estiver vendo o vídeo, né? Para quem não estiver vendo o vídeo, estiver escutando o podcast, mas um mondrongozinho aqui que você colocava no punho do paciente, mas bem portátil e tal, e que através de, né, luz infravermelha e tal, ele conseguia dizer se esse paciente estava com troponina aumentada ou não. E com um nível de concordância muito alto com o padrão ouro, que seria a dosagem da troponina ultrassensível no sangue, né? Acima de 90% de concordância. Então, era isso. Chegavam pacientes ali com dor torácica no pronto-socorro, eles colhiam todos, né? Colhiam a troponina ultrassensível no sangue, fazia esse exame também, comparava uma coisa com outra, e mais uma vez, né? Em mais de 90% dos casos houve concordância, no sentido de a troponina ultrassensível no sangue estava alterada e esse exame transdérmico, que não tem que furar nada, tá? É como se fosse um oxímetro mesmo, né? Você coloca ali e ele está em contato com a pele, sem nenhum furo, sem tirar sangue, nada. Em mais de 90% dos casos ele concordou e disse, ó, tá alterada a troponina desse paciente. Por que isso é uma novidade, né? Isso é um estudo inicial ainda, né? Meio que para validação do método, vai ter que ser ainda bem mais explorado em estudos maiores, com quantidade maior de pacientes, etc, etc. Mas se a gente for pensar na novidade, é bem relevante realmente, né? Por quê? A gente sabe que quando o paciente chega com dor torácica na emergência, se houver uma mínima suspeita que seja de coronariopatia, esse paciente vai ter que fazer eletro, vai ter que fazer troponina e tal. E a gente sabe que a troponina, às vezes, ela demora horas ali para sair no pronto-socorro, porque aí tem que vir a equipe do laboratório, colher o sangue do paciente, levar aquela amostra de sangue para o laboratório. Só aí já demorou um bom tempo, né? Ah, Eduardo, às vezes no meu serviço é a enfermagem quem colhe nesses casos. Ok, mas mesmo assim vai ter que vir alguém do laboratório, levar para o laboratório. Só aí você já perdeu vários minutos. Depois vai ter o processamento lá dentro do laboratório, né? Pode ser mais rápido, menos rápido, tá? Mas vai demorar algum tempo. E aí depois alguém tem que lembrar, né, que tem que checar o resultado do exame, entrar lá no computador, checar e tal. Nessa história, às vezes, você perde ali horas, né? E se você pudesse reduzir isso tudo para colocar simplesmente um aparelho ali no braço do paciente, esperar poucos minutinhos, né? E já ter o resultado dizendo, esse paciente tem troponina normal ou alterada, né? Facilita bastante. E se esse aparelho puder ficar ali no paciente, conectado depois, né? Isso não foi avaliado nesse estudo especificamente, mas os autores até levantaram essa possibilidade. Se você pudesse deixar conectado esse aparelho lá no paciente e ele detectar que não só esse paciente estava com troponina inicial não alterada, mas depois de 1 ou 2 horas ele pode alarmar lá e dizer para você, ó, agora alterou, não estava alterada não, mas agora subiu de forma relevante, né? Então você teria ali meio que em tempo real esse diagnóstico, né, no caso do paciente. Então é um device que pode ajudar bastante no manejo de coronariopatia aguda, diagnóstico diferencial de dor torácica aí no futuro, né? E aí, a Alexandre até fez a provocação, do mesmo jeito que é o oxímetro, né? Antigamente, a gente só tinha em hospital. Depois o pessoal começou, principalmente o pessoal da pediatria no começo, né? Anos e anos atrás, começou a ter aqueles oxímetros portáteis, tal, de dedo, que eram caríssimos na época. Hoje em dia você consegue comprar super barato. E hoje em dia não precisa mais nada disso, porque você já tem os oxímetros de celular, né? Usando a luz do celular, etc. Será que daqui a uns anos a gente não tem um medidor de troponina aí no celular da vida, né? Obviamente é uma provocação, tá longe disso, mas pode ser, seguindo essa lógica aí do oxímetro, quem sabe no futuro a gente não tem aí um medidor de troponina no celular da vida e tal. Ah, Eduardo, mas aí vai ser uma overdiagnose de um bocado de coisa. Vai, mas não deixa de ser uma provocação interessante, né? Os novos capítulos que a gente vai ter aí de cardiologia nos próximos 5, 10, 20 anos. Então, ponto interessante que foi colocado na comunidade também. E é interessante que na comunidade é isso, né? Às vezes tem algum insight que a gente colocou lá num vídeo, né? De um congresso, alguma coisa, mas a pessoa terminou passando batido e não viu o vídeo. Mas chega lá, um seguidor da comunidade, coloca lá uma foto de um aparelho novo. Aí, rapaz, tô curioso pra ver isso. Ah, não sabia que tava tendo essa unidade da troponina, não. Deixa eu ver o vídeo do Cardio Papers agora. Deixa eu ver o resumo do dia aqui do congresso, onde eles falam melhor sobre isso, né? Então, mais uma vantagem aí da comunidade. Os próprios seguidores, né? Os próprios membros da comunidade podem estar colocando novidades lá e você ficar mais atualizado em cardiologia. Última dúvida de hoje. Podemos usar pioglitazona na insuficiência cardíaca? Esse aqui foi uma postagem do Dr. Ícaro Sampaio, né, que é nosso editor-chefe do Endocrino Papers, né, uma das marcas do Cardio Papers. Lembrando, né, enquanto eu gravo esse podcast agora em março de 2023, a gente tem 5 marcas, que são o Cardio Papers, o Endocrino Papers, Dermato Papers, GO Papers, né, ginecologia e obstetrícia, e o Ped Papers, a nossa marca de pediatria. Virão outras aí, mas por enquanto são essas 5 marcas. Então, se tiver algum outro papers aí que você ouviu falar, mas que não tá entre esses 5, não é a marca da gente, não é uma marca que tem padrão Cardio Papers, não pertence ao nosso grupo, e assim por diante. Mas em relação
a pioglitazona especificamente, né? A Dr. Ícaro colocou esse caso lá, que é o seguinte, né? Vou resumir aqui, né? Uma mulher de 59 anos, portadora de diabetes e IC, com fracionação reduzida, né? Vem para consulta de rotina e está usando várias medicações, entre elas, pioglitazona 30 miligramas dia. E aí, em relação a essa medicação, eu posso manter essa medicação na paciente? Devo retirá-la por algum motivo? Como é que fica? E aí, doutor Ícaro comentou aqui super detalhadamente depois o caso e tal, falando tanto que a paciente não estava em uso de inibidor de SGLT2, gliflosinas, deveria estar, né? Paciente com IC, com fracionação reduzida, diabético, né? A combinação que ambas as doenças se beneficiam muito do uso da gliflosina, né? Mas além disso, em relação à pioglitazona especificamente, então, importante, certo? Tem algumas medicações que a gente deve evitar o uso na insuficiência cardíaca. Por quê? Porque elas podem piorar a insuficiência cardíaca, elas podem levar à descompensação. Algumas são clássicas, né, tipo anti-inflamatório não hormonal, né, os AINEs, né, eu sempre brinco que AINE e cardiopatia não combina, né, a gente sabe que AINE pode aumentar risco de sangramento, que pode descompensar a cardiopatia, pode aumentar pressão arterial, que pode piorar a cardiopatia, pode causar descompensação de insuficiência cardíaca, mostrado já por vários estudos, né. Mas tem várias medicações que caem nessa categoria. Pioglitazona é uma delas. Doutor Ícaro lembra bem aqui, a gente teve o estudo Proactive, né, avaliando ali pioglitazona, e que foi observado aqui no grupo placebo, comparado com o grupo pioglitazona, houve um aumento dos casos de insuficiência cardíaca. Não foi nada absurdo, tal, mas aumentou estatisticamente significante os casos de insuficiência cardíaca descompensada no grupo que usava pioglitazona. Então, quando você vai para as diretrizes, todas as diretrizes basicamente colocam isso. Ó. Alguns antidiabéticos devem ser evitados no paciente com insuficiência cardíaca. Exemplo, pioglitazona. Outro exemplo, saxagliptina. Né? Tem um estudo Savior Team, se eu não me engano, que é lá do grupo Team, lá de Harvard, Dr. Brown e tal, que também estava avaliando, né, a saxagliptina em cenários variados e viu-se aumento de casos de insuficiência cardíaca descompensada no grupo que usou a saxagliptina. Então, a maioria dos guidelines coloca pioglitazona, saxagliptina são antidiabéticos que você deve evitar na insuficiência cardíaca. Não quer dizer que você entrou com pioglitazona no paciente de insuficiência cardíaca, é garantido que ele vai ter insuficiência cardíaca, que ele vai piorar da insuficiência cardíaca. Não é. Nesse estudo mesmo do Proactive, o Dr. Ícaro coloca ali, no grupo placebo, a gente teve 8% de casos, né, de insuficiência cardíaca, né, com ou sem necessidade de hospitalização, enquanto que no grupo da pioglitazona foi 11%. 8% vezes 11%, né? Houve um aumento estatisticamente significante, mas não quer dizer que triplicou, quadruplicou, quintuplicou os casos de insuficiência cardíaca. Aumentou, mas, né, enfim. De todo jeito, se você tem várias opções para tratar, né, o diabetes no paciente com insuficiência cardíaca, incluindo medicações como o SGLT2, que não só não pioram, mas melhoram tanto os desfechos cardiovasculares quanto no diabetes, quanto na insuficiência cardíaca com fração reduzida, é óbvio que eu vou preferir medicações que são mais favoráveis do que outra que pode não pipocar o risco de insuficiência cardíaca, mas aumenta. Então, eu vou evitar o uso de pioglitazona, saxagliptina, por exemplo, para tratar diabetes no paciente com insuficiência cardíaca e vou priorizar medicações, principalmente o inibidor da SGLT2. Então, fica aqui a dica. É isso. Com isso, a gente encerra o nosso podcast de hoje. Lembrando que se você está escutando aqui o podcast por alguma plataforma de podcast, tipo Spotify, Apple, o que seja, não esquece de pegar o link aqui desse podcast e compartilhar com seus amigos, joga aí nos grupos de WhatsApp da vida. Quanto mais gente vê o conteúdo, melhor, conteúdo de qualidade que a gente se esforça aqui para gerar para você. Se você gostou, certamente outras pessoas vão gostar, então compartilhe. Se você está vendo, né, o videocast pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal da gente. Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal do YouTube. São centenas e centenas de vídeos com essa qualidade que você está acostumado já. Então não vai perder as atualizações. E aviso importante, não sei se você está sabendo, mas nós do Cardio Papers agora a gente tem a nossa comunidade, né, exclusiva do Cardio Papers, cujo nome é Comunidade Cardio Papers. Ela é 100% gratuita, destinada para médicos e o que é que você vai encontrar lá? Se você entrar na comunidade Cardio Papers, vai ter 4 pontos importantes. Primeiro, você lá pode tirar suas dúvidas com a nossa equipe de tutores. Se você pegou um eletro no consultório que ficou em dúvida, está com algum caso clínico de coronariopatia, de insuficiência cardíaca, de hipertensão resistente, que está tendo dificuldade no dia a dia, não tem com quem discutir, coloca lá seu caso, a plataforma é parecido com o Facebook da vida, você coloca lá a sua dúvida e algum dos nossos tutores vai te responder, tutor específico ali, especialista naquele assunto. Então,
Você pode tirar suas dúvidas, primeira coisa. Segunda coisa, você pode acompanhar os casos clínicos que a gente coloca lá diariamente, segunda a sexta, discutindo casos, né? A nossa equipe coloca e você pode opinar, aprender junto com a gente. Terceira coisa, você pode ter interação com outros cardiologistas, outros médicos interessados em cardiologia e fazer assim um network. Quarta coisa, você vai ter acesso às principais atualizações do Cardio Papers. No Cardio Papers a gente tem post no site, a gente tem post no Instagram, podcast, vídeo no YouTube. Então lá a gente seleciona o principal conteúdo que saiu do Cardio Papers no dia e a gente coloca lá para você ter meio que um repositório de conteúdos top do Cardio Papers lá. Tudo isso de graça. Pô, Eduardo, como é que eu faço para acessar? Simples. É só você clicar no link que está aqui na descrição, ou do vídeo do YouTube, ou do podcast que você está escutando. Você clica na descrição, aquele textozinho que tem, né, embaixo do conteúdo, e clica no link aí que aparece. Você preenche o formulário rapidinho, menos de 1 minuto, e você já está dentro lá da comunidade. É isso. Até o próximo podcast.